Saudações! No estúdio com você está Karina Krichou. Hoje falaremos sobre o seguinte: o maior ataque a Moscou desde o início do ano. Drones ucranianos que aterrorizam a capital russa um dia inteiro. A Ucrânia atingiu pela segunda vez em uma semana um grande terminal de petróleo no sul da Rússia e atacou instalações de energia em Belgorod. Onde é que a gente acertou? Que espetáculo! Enquanto estudantes russos são enganados e enviados como bucha de canhão, o principal propagandista do Kremlin, Solovyov, admite que não há com que lutar, não há dinheiro nem para drones. A Ucrânia está se tornando, com confiança, um dos principais fornecedores mundiais de armas de alta tecnologia. Japão, Israel e até gigantes do petróleo sauditas estão na fila pelos nossos interceptadores e drones de ataque. O Kremlin, em resposta à proposta da Europa de participar das negociações, simplesmente manda os conselheiros de Macron para aquele lugar. Trump perde o controle sobre a guerra com o Irã e o filho do Ayatollah Khamenei se esconde em clínicas de Moscou. A União Europeia está ruindo. Trump quer dividir a Europa e a Sérvia já está vestindo armadura e se preparando para a guerra. Tudo isso em apenas alguns segundos. E agora mesmo, deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal Ucrânia Hoje para não se perder na imensidão do YouTube. Pois bem, vamos começar. Moscou, nada de dormir. O maior ataque à capital russa desde o início deste ano já dura mais de um dia. E o número de drones bons enviados para o pântano supera o número lançado pela Rússia contra a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, desde as 21 horas, as forças de defesa aérea teriam derrubado e interceptado 160 VAMTS ucranianos sobre regiões da Federação Russa e territórios ocupados. Para comparação, durante a noite, a Rússia atacou a Ucrânia com 97 drones. Ontem de manhã, o ataque a Moscou continuou. O prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, afirmou que a defesa aérea derrubou pelo menos mais 26 drones. Os aeroportos de Domodedovo e Zhukovsky estão temporariamente fechados, informou a Rosaviatsia. Para vocês terem uma ideia, o prefeito de Moscou anunciou ataques de drones 18 vezes em um dia. Sobyanin relatou os primeiros drones derrubados que voavam em direção à capital russa às 11h27. Depois disso, com intervalos de alguns minutos a meia hora, ele publicou mais 17 mensagens sobre ataques de drones a Moscou. Propagandistas da TASS calcularam que este ataque de drones a Moscou foi o mais massivo desde o início do ano. Em menos de 12 horas, 65 drones foram derrubados. Não foi só em Moscou que ninguém dormiu. Nesta noite, drones desconhecidos também voaram sobre Saransk. Os fogos de artifício continuaram. Em Tikhorets, na região de Krasnodar, vantes atacaram novamente e atingiram o centro petrolífero de Tikhorets. Um incêndio começou no local dos ataques. As autoridades locais confirmaram o impacto. Também houve explosões à noite na região de Volgogrado e em Belgorod. Mas os russos odeiam tanto a derrota que preferem nem falar sobre esses ataques. Lembram-se do ataque em Bryansk? Pois bem, no canal 1, a reportagem sobre os eventos em Bryansk durou só 35 segundos. Terroristas ucranianos lançaram um ataque de mísseis contra Bryansk visando civis. Um dos impactos atingiu um grande entroncamento rodoviário no distrito de Sovetsk, perto de um shopping e casas. Uma fumaça densa paira sobre a cidade após o ataque. O governador da região relatou 6 mortos e 37 feridos. Os médicos estão prestando toda a assistência necessária aos feridos. Relatos indicam que o regime de Kiev usou mísseis britânicos Storm Shadow. Nestas imagens, vemos claramente a silhueta característica. E se for o caso, o lançamento é impossível sem especialistas da OTAN e orientação por satélite da própria OTAN. Eu cronometrei, não chega nem a 35 segundos. E essa é toda a informação, sem especificidade, sem detalhes. E os correspondentes de Guerra Z, claro, estão indignados, tipo, por que tão pouco? Mas quem vai ouvi-los? Afinal, o importante é dizer que tudo está conforme o plano. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, agradecemos pelo apoio e estamos orgulhosos de ter espectadores sensatos.
Escrevam também abaixo deste episódio de qual país vocês estão assistindo e se apoiam a luta contra o Império, no mal. Sempre leio seus comentários com prazer. E agora continuamos com o que há de mais interessante. Os planos da Ucrânia de isolar as tropas russas na linha de frente, expandindo a zona de abate, estão dando frutos. As Forças Armadas triplicaram a zona de alcance dos drones, chegando a 150 quilômetros do fronte desde o início de 2026. Anteriormente, esse número era de cerca de 54 quilômetros. O Telegraph escreve sobre o nosso sucesso. Segundo a publicação, a campanha de drones ucraniana está efetivamente suprimindo as forças de vanguarda russas. A zona de alcance é o território na retaguarda do inimigo, onde os drones podem destruir equipamentos, depósitos e tropas, tornando o movimento das forças perigoso. Também no início de 26, a Ucrânia intensificou a campanha de ataques de precisão nos territórios ocupados. O alvo principal foram os sistemas russos de defesa aérea e de guerra eletrônica. A destruição de complexos como Buk, Tor e Pansirés enfraqueceu a defesa russa nos territórios ocupados e abriu espaço para o uso em massa de drones leves. E agora, dos dados dos analistas aos resultados reais. Do território temporariamente ocupado da região de Luhansk, um depósito de mísseis russos foi atacado de forma espetacular. Olha só, lá vai ele. Lá. Olha, bum. Olha, voou, o foguete voou. Mas, Após o impacto, ocorreu um incêndio de grandes proporções e detonação. Um depósito de munição de campo dos ocupantes também foi atingido pelo fogo ucraniano. Agora, os russos na linha de frente terão problema. O objetivo de tais ataques foi explicado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. Analistas acreditam que tais ataques das Forças Armadas da Ucrânia podem complicar os preparativos da Rússia para a ofensiva de primavera-verão. Afinal, a maioria dos ataques é direcionada às forças russas no leste e no sul da Ucrânia. É justamente nessas direções que o exército russo tem concentrado suas principais ações ofensivas nas últimas semanas. Na verdade, os militares ucranianos também afirmam isso. Na 81ª Brigada Aeromóvel, garantem que o exército russo está preparando pessoal e veículos blindados para uma ofensiva na direção de Sloviansk. Segundo a brigada, os ocupantes continuam pressionando utilizando táticas de pequenos grupos. Em particular, durante o dia, a atividade russa diminui devido ao tempo ensolarado, mas à noite eles se tornam ativos, usando capas térmicas. E as características do terreno para redistribuição, como foi observado lá? Ao mesmo tempo, como afirmam os nossos militares, o ano 26 será o ano das batalhas finais e mais duras, que se desenrolarão nas regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kharkiv. O comandante da 429ª Brigada de Sistemas Não Tripulados Aquiles, Yuri Fedorenko, fala abertamente sobre isso. Ouça só! Ano 26, eles têm as capacidades para isso. As batalhas serão as mais difíceis. Ano 27, a primeira metade começará com uma diminuição na intensidade das hostilidades e então surge a mesma premissa. É preciso resistir a esse período. Manter uma união que nem existia no início da guerra em grande escala. Temos potencial para resistir. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm à frente e resistem a uma horda enorme que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem fazê-lo financeiramente, escrevam palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Não há dinheiro, mas aguentem firme. Agora Solovyov adotou essa frase famosa de Medvedev, ele que parece querer se tornar um opositor. Ele admitiu ao vivo que a Rússia tem problemas críticos na economia, que afetam a produção militar. Segundo ele, o dinheiro já não é suficiente nem para a produção de drones e em breve não haverá nada com que lutar. De conta de dinheiro. A necessidade é enorme.
mas não há dinheiro. Não há pedidos. O fronte diz, dê, mas a grana acabou. O Irã mostrou fábricas subterrâneas gigantes que os coreanos construíram para eles, ou pelo menos deram a ideia. E nós? Em Donbas há tantas minas que poderiam ser convertidas e usadas para produção. Mas é preciso dinheiro. Com que vamos lutar? Os rifles Mosin já acabaram. Parece que na Vitoriosa só restou uma pessoa que acredita que tudo está indo conforme planejado. Conforme o planejado. Enquanto isso, estudantes russos estão sendo enganados para irem à guerra. Prometem mundos e fundos, benefícios em estudos futuros e serviço seguro em unidades de drones. Mas, na realidade, os estudantes russos acabam sendo soldados de infantaria de assalto descartáveis. Detalhes em nossa reportagem. A universidade russa não é mais um lugar seguro para o estudante. A Federação Russa não aposta mais na juventude inteligente. A principal necessidade do país é o soldado, para o moedor de Kashmir. E os estudos agora muito menos. Não isentam da participação na guerra contra a Ucrânia. Os educadores russos não escondem mais o recrutamento de seus alunos para a guerra. A rede foi inundada com dezenas de áudios de salas de aula onde os mais velhos apelam ao patriotismo e à coragem. Pessoal, vocês... Bem, a pátria exige. É preciso. Que medo é esse? O quê? Vamos voltar em um caixão de zinco, é isso? De onde vem esse medo em vocês? Quem incutiu esse medo? E quem vai nos proteger? E aqueles que não caem em palavras e slogans pomposos são humilhados e intimidados. Tem homem aqui ou não nesta sala? Tenho vergonha de vocês. Tirem as calças, vistam saias e coloquem lacinhos. E queimem a barba para não sobrar nada. Que tipo de homens são vocês? Vocês se consideram homens ou não? Suas mães os criaram para serem o quê? Marica? Ou vocês são, afinal, futuros pais? As universidades, em princípio, desempenhavam para o Estado essa função de preenchimento de lacunas e de certos experimentos sobre toda a população da Rússia. Os estudantes aqui são muito parecidos com os funcionários públicos. Eles são, essencialmente, um recurso. Foi com estudantes que as autoridades russas decidiram tapar as lacunas crescentes de pessoal no fronte. Na verdade, tudo é apresentado como uma profissão promissora no novo exército russo, com bônus enormes. Pagamentos, tratamento médico vitalício e férias em bases universitárias, aprovação rápida, os recrutadores prometem de tudo. E o principal, garantem que é apenas por 1 ano e muito longe da linha de frente. Formalmente, constará de fato 1 ano na cláusula onde o contrato está escrito. Mas assim que esse ano expirar, entrará em vigor a disposição do item 4.5 do Decreto Presidencial sobre Mobilização, que torna este contrato, na prática, por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto Vladimir Putin não revogar seu decreto de mobilização, este contrato não terminará. E também acontece que, por exemplo, os contratos são renovados automaticamente pelo mesmo período. Ou seja, se o contrato de alguém for renovado por 1 ano e, no dia seguinte, o Putin encerrar a mobilização, ele terá que cumprir os seus 364 dias. E claro, será um pouco mais fácil sair nessas condições abstratas, quando não houver decreto de mobilização, mas ainda assim será um grande desafio e um processo longo. Portanto, sim, não existe contrato de 1 ano, não há garantias de dispensa. Garantias de que o serviço será longe do fronte, isso é uma bobagem total. Não sei quem inventou isso, deve ter sido algum relações públicas ou marqueteiro. Mas não existe nenhuma disposição legal sobre isso. Os professores garantem que quem assinar o contrato será contratado como operador de drones. Na prática, as coisas são um pouco diferentes. Eles contratam, mas só depois de passar por uma série de testes. E, como mostra a prática, nem todos conseguem. Assar. Eles prometem uma seleção separada, que ocorre somente após a assinatura do contrato. Ou seja, você passará 3 meses em algum tipo de seleção e, no final, a maioria receberá um aviso de que não foi aprovada. Mas isso não significará que o contrato será rescindido. Eles serão apenas transferidos para outros cargos militares. É exatamente para isso que serve todo esse processo de seleção. Ou seja, para recrutar pessoas e depois distribuí-las.
10% vão para as unidades de drone. As tropas realmente existem, pois foram criadas como um ramo das Forças Armadas. Eles precisam recrutar pessoas para lá, e o restante vai para cargos simples, que sempre sobram no exército. Como atirador na infantaria, aqueles que são enviados para o ataque, são esses os cargos que estão morrendo agora. E essa é a pura verdade. É por isso que eles precisam recrutar pessoas. Os primeiros alvos do recrutamento agressivo dos professores foram os jovens com dependências acadêmicas. Agora começaram a publicar listas de expulsão, dizendo que o tempo de vocês acabou. Até o final de fevereiro é preciso quitar todas as dívidas, tanto do semestre de verão quanto do de inverno, que foi há 1 mês e meio. Se não quitarem, nós vamos expulsar vocês, e pronto. E hoje chegou uma mensagem do representante de classe com uma lista de cerca de 30 rapazes da nossa faculdade que tem dependências do semestre de verão, dizendo que eles devem obrigatoriamente comparecer à secretaria. E para aqueles que foram, entregaram convocações para o alistamento militar, sob o pretexto de verificação de dados. Eles marcam as recuperações de propósito para que seja difícil comparecer a todas as matérias. Se você tiver muitas dependências, tipo 5 ou 6, não vai conseguir quitar tudo de uma vez rápido. Mas dizem que se você entrar para as unidades de drones, todas as suas dívidas acadêmicas serão perdoadas e você terá licença remunerada. Até agora, os recrutadores não têm tido muito sucesso em massa entre os estudantes. Afinal, no 5º ano da invasão, já dá para imaginar o que esperar das promessas do governo russo. Mas não falta muito tempo para o próximo período de exames. O Japão está considerando a possibilidade de comprar drones de ataque ucranianos. Segundo a mídia, a Ucrânia iniciou esse passo, pois busca trocar suas tecnologias de defesa por armas japonesas. No entanto, Tóquio tomará a decisão final após comparar com drones similares de outros países. Em particular, estão sendo consideradas opções de Israel. Mas devido à situação em Gaza, as autoridades japonesas tendem a apoiar justamente os projetos ucranianos. Por falar em Israel, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, enviou à Ucrânia um pedido para conversar com o presidente Zelensky sobre cooperação na interceptação de drones iranianos. O embaixador da Ucrânia em Israel, Yevgen Kornichuk, confirmou que tal pedido foi recebido e observou que, devido a restrições na agenda, a conversa entre Zelensky e Netanyahu ainda não ocorreu, mas ele espera que aconteça no início da semana. E, consequentemente, passamos de forma lógica ao tema do Irã. O Irã ameaçou a Ucrânia devido ao suposto apoio a Israel. O chefe da Comissão de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, declarou que as ações da Ucrânia, ao ajudar Israel com drones, transformam todo o território ucraniano em um alvo legítimo e legal para a República Islâmica. Olha, sinceramente, eles se atrasaram um pouco com as ameaças, como se os seus Shahed já não voassem sobre a Ucrânia há anos. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia já reagiu às ameaças do Irã, chamando-as de absurdas. Disseram lá, e cito, o regime iraniano apoia há anos o assassinato de ucranianos, fornecendo diretamente ao Estado agressor drones e tecnologias para a agressão contra a Ucrânia. Nesse contexto, é absurdo quando representantes desse regime ameaçam a Ucrânia e citam o direito à autodefesa, estabelecido no artigo 51 da Carta da ONU. É o mesmo que um assassino em série justificar suas ações e crimes citando o Código Penal. E como esquecer da Rússia? O presidente ucraniano também fala sobre o aliado do Irã, a Rússia. Zelensky afirmou que a Rússia entregou drones ao Irã. Tenho fatos 100% comprovados de que o regime iraniano os usou contra bases americanas e contra todo o Oriente Médio. E o que vocês pensam sobre isso? Escrevam nos comentários. A maior produtora e exportadora de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, quer comprar drones interceptadores da Ucrânia. Nossos jornalistas trarão os detalhes. A maior produtora e exportadora de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, quer comprar drones interceptadores na Ucrânia. Com os drones, eles querem se proteger de ataques iranianos direcionados aos campos de petróleo. O enfrentamento de ataques aéreos em geral, e em particular, por exemplo, de veículos não tripulados, como os Shaheds de ataque e outros, existem diferentes aparelhos por parte do Irã também. Ou seja, existe esse problema, como vemos, já se passou meio mês de guerra no Irã. E os iranianos, suas estruturas de força,
usam seus meios de ataque aéreo, desferindo golpes não apenas contra tropas e instalações dos Estados Unidos e de Israel, como declarado, mas também contra os estados que estão lá em algum ponto dos estados árabes que participam desta guerra, e o círculo desses estados está se expandindo. Segundo fontes do The Wall Street Journal familiarizadas com a situação, a gigante petrolífera Saudi Aramco está negociando com pelo menos 2 empresas ucranianas a compra de drones interceptadores. E como já é o 5º ano de guerra na Ucrânia e as forças de defesa da Ucrânia adquiriram certa experiência no sistema e formaram um sistema de defesa aérea e de defesa antimísseis, incluindo a chamada, que está sendo formada agora e se desenvolvendo, a pequena defesa aérea. Isso significa que os meios de as forças, ou seja, as pessoas, os militares, que combatem os meios de ataque aéreo do inimigo em altitudes, digamos, de 10 metros a 3 quilômetros. A empresa busca superar seus próprios concorrentes entre os governos dos países da região, incluindo o Catar. Por conta disso, a Aramco está negociando com as empresas ucranianas Skyfall e Wild Hornets, que produzem drones interceptadores que colidem com outros drones ou explodem perto deles. Se pegarmos especificamente a Arábia Saudita, tanto o Estado quanto a empresa estão envolvidos nisso. Uma empresa potente, poderosa. Ou seja, que tem seus próprios meios e, sem esperar que essas questões sejam resolvidas diretamente pelo Estado, eles avançam. E o nosso lado está interessado. No geral, o Estado deles permite que eles façam isso. Para nós isso é vantajoso, pois devido à ajuda com forças e meios, as forças dos militares e os meios, por exemplo, todos estão especialmente interessados em drones caçadores, que são produzidos aqui e foram adotados pelo Exército e mostraram sua devida eficácia. Por isso, eles lidam inclusive com essas estruturas privadas. Esta não é a primeira vez que surgem informações sobre negociações com a Aramco. Anteriormente, a publicação francesa Intelligence Online também relatou o mesmo. Como o nosso presidente já declarou, existem 11 países que estão interessados, e no geral entre eles estão os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e outros estados europeus que precisam, mas é especialmente relevante agora para os estados árabes, no Oriente Médio, aqueles que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos na guerra no Irã. O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, também alertou sobre consequências catastróficas para a economia global se a guerra entre os Estados Unidos e o Irã se prolongar. A diplomacia da Federação Russa definitivamente não está indo conforme o planejado. O Kremlin literalmente mandou para os conselheiros de Macron, que tentavam incluir a Europa nas negociações sobre a Ucrânia. Quem fez isso foi o assessor de Putin, Yuri Ushakov. Em reunião com assessores do presidente Macron, ele rejeitou rudemente a proposta de dar voz à Europa. Segundo um diplomata europeu, a resposta de Ushakov foi mais ou menos assim: desculpe, na verdade não queremos, vamos pro... tal presidente, tal diplomacia. O Kremlin explicou depois que a Europa supostamente não busca contribuir com o processo de paz. E claro, eles não se envolveram nisso. Zelensky é a última pessoa de quem precisamos de ajuda. Essa declaração foi feita por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos também disse estar surpreso que Zelensky supostamente não queira negociar a paz. Cito: digam ao Zelensky para aceitar um acordo, pois Putin está pronto para negociar. Mas não é só o Trump. O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, disse que a União Europeia não pode forçar a Rússia a recuar militar ou economicamente. E sugeriu iniciar negociações diretas com o Kremlin. O político já se opôs anteriormente a medidas severas contra Moscou e bloqueou iniciativas para usar ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Vocês acham que isso já é o começo de um surto de primavera? Trump está perdendo o controle da guerra com o Irã. Foi exatamente o que disse o senador democrata Chris Murphy. E acrescentou que o governo Trump subestimou a capacidade de resposta de Teherã.
Segundo Murphy, um dos principais problemas foi o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, o que, na opinião de Trump, era impossível. O senador alertou que, se o estreito continuar fechado, as consequências serão globais. Ele notou que os Estados Unidos não têm plano para restaurar a navegação, pois o Irã tem drones, barcos e minas difíceis de destruir. Além disso, a guerra já está virando uma guerra de drones, e aqui o Irã tem vantagem. Murphy também ressaltou que o conflito pode se transformar em uma guerra mais ampla, e uma invasão ao solo iraniano levaria ao Armagedon e a milhares de americanos mortos. Por isso, ele pediu que o governo Trump interrompesse a operação militar. Mas será que o Trump vai ouvi-lo? Duvido muito disso. No Irã, lembro que o novo líder é Mojtaba Khamenei, filho do falecido Ali Khamenei. Mojtaba nem foi à própria posse, pois temia que os estados o destruíssem como um míssil. Por isso, todos se curvaram para um papelão. E pelo visto, o líder do Irã não planeja ficar no próprio Irã futuramente. Segundo jornalistas do Al Jarida, Mojtaba Khamenei pode ter sido levado secretamente para Moscou. Segundo o jornal, após ser ferido, ele pode ter sido evacuado em voo secreto após os ataques a Teherã em 28 de fevereiro. Mas, claro, oficialmente ninguém no Irã admite se Mojtaba foi ferido ou se ele está no país. A propósito, Trump até questionou se Khamenei está vivo. E o que você acha? Qual é o destino de Mojtaba Khamenei? As relações entre Europa e Estados Unidos no último ano não foram fáceis. Em janeiro, via Groenlândia, passaram por outro pico de crise. E aqui está uma nova reviravolta. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer dividir a Europa. A principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, chocou com uma declaração. A Europa será realmente dividida? E como tudo isso afetará a Ucrânia? Contaremos na reportagem. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer dividir a Europa usando táticas que os oponentes da União Europeia utilizam. Isso foi afirmado pela principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, em entrevista ao Financial Times. Na minha opinião, é importante que todos entendam que os Estados Unidos demonstraram claramente que querem dividir a Europa. Eles não gostam da União Europeia. Temos um relacionamento muito complexo. Se você lê a Estratégia de Segurança Nacional e a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, acho que não deve haver ilusões. Kallas sugere documentos publicados pelo governo Trump em dezembro e janeiro, nos quais os Estados Unidos criticavam a Europa. Nos documentos, a Casa Branca afirmou que os governos europeus censuram a liberdade de expressão, bloqueiam o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia e implementam políticas migratórias que levarão à destruição da civilização. Que a consolidação da Europa é realmente um problema, acho que não é segredo para ninguém, especialmente dadas as relações complexas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o discurso de Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos em Munique em 2025, mostraram que, em geral, são bastante negativos em relação à unidade e à subjetividade da União Europeia, e, desde então, tentam apoiar ativamente várias tendências centrífugas na União Europeia. Kallas observou que entre os 27 países da União Europeia existem divergências sobre como lidar com os Estados Unidos. Nossa resposta não deve ser, vamos lidar com Trump de forma bilateral, mas sim, vamos lidar com ele juntos. Eles não gostam quando estamos juntos, porque então nos tornamos iguais em força. Kallas admitiu que a posição de Trump reforçou os argumentos da França e de outros países que defendem uma Europa mais autônoma, menos dependente dos Estados Unidos, especialmente na questão da defesa. Mas alertou que passos rápidos demais podem ser contraproducentes. Segundo a principal diplomata da União Europeia, a curto prazo há espaço tanto para acalmar Trump quanto para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Precisamos comprar da América porque não temos os ativos, capacidades ou potencial necessários. Ao mesmo tempo, também precisamos investir em nossa própria indústria de defesa. Se concordamos com o diagnóstico, então devemos concordar também com o tratamento. Se dermos esses passos decisivos, isso terá um efeito de retaliação. E isso vai doer. Mas a longo prazo, na minha opinião, devemos ser fortes,
porque é exatamente isso que eles também entendem. Muitos países da União Europeia, especialmente os que fazem fronteira com a Rússia, reagem com sensibilidade a quaisquer iniciativas que possam aumentar a tensão com Trump ou acelerar uma possível saída dos Estados Unidos do continente. Segundo autoridades da União Europeia, isso dificulta a busca por um consenso sobre as próximas ações. Nessas condições, vemos que a União Europeia enfrenta vários desafios de uma só vez. Primeiro, a pressão externa vinda dos Estados Unidos. E tradicionalmente foram o principal aliado e parceiro da União Europeia, além de garantidores da segurança da Europa, o que agora é questionado na revisão da política externa americana. A ameaça ativa da Rússia, que não esconde suas intenções agressivas em relação aos países europeus. E também problemas internos ligados ao fortalecimento de forças eurocéticas, com o aumento regular do apoio a diversos partidos anti-europeus dentro da própria União Europeia. Donald Trump aplicou tarifas e ameaças econômicas, cogitou a anexação da Groenlândia e usou a dependência da Europa em relação a Washington na segurança da defesa para forçar Bruxelas a se submeter. Seu movimento MAGA ampliou o apoio a partidos de extrema-direita, populistas e eurocéticos no continente. Trump apoiou o primeiro-ministro da Hungria, Orbán, o líder mais pró-Kremlin e eurocético da União Europeia, em sua luta intensa pela reeleição no próximo mês? Continua a ser uma confederação bastante instável. E a situação com Orbán e outros países mostra que, quando se trata de tomar as decisões mais importantes, sempre se encontra alguém que bloqueia essas decisões. Por isso, a União Europeia se mostra incapaz de tomar as decisões mais importantes. O mundo todo vê isso. E todos veem que a União Europeia não é um sujeito, mas um objeto da geopolítica, que pode ser pressionado e forçado a tomar certas decisões. E estão fazendo isso de forma bem ativa. No entanto, seja como for, o principal é que, no momento, os europeus não estão desistindo de ajudar a Ucrânia. A promessa dos líderes da União Europeia de um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia será cumprida, mesmo que a Hungria bloqueie os primeiros pagamentos. Isso foi declarado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A decisão sobre o empréstimo de 90 bilhões é uma decisão que tomamos juntos, dado o contexto militar inalterado. Portanto, devemos cumprir nossos compromissos e implementar a decisão tomada. Este compromisso será cumprido, e digo isso aqui de forma decisiva e clara. Ainda na Conferência de Munique, Emmanuel Macron definiu a questão da Ucrânia e do apoio da União Europeia como existencial para a Europa. E isso é realmente importante. Por isso, ele está convencido de que o apoio à Ucrânia não diminuirá com o tempo, o que significará que o tempo não jogará a favor da Rússia. Macron insistiu que, em qualquer acordo de paz, a Europa deve desempenhar um papel direto, maior do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imagina! A nova estratégia de defesa dos Estados Unidos muda as prioridades nas relações com a Europa. A Europa continua sendo o principal parceiro, mas os Estados Unidos agora esperam que os aliados europeus sejam mais responsáveis pela segurança do continente, e, em particular, pela contenção da Rússia. A questão que se coloca é bastante séria. Pode a União Europeia ser um sujeito político? Pode, mas para isso, primeiro, é preciso resolver a questão de um exército europeu unido, sobre o qual, em particular, o presidente da Ucrânia, Zelensky, tem falado com frequência ultimamente. E aqui, é claro, a França pode desempenhar um papel decisivo como o único país nuclear da União Europeia. Além disso, a consolidação de posições e o desenvolvimento de mecanismos de tomada de decisão que não permitam que políticos ou países individuais bloqueiem essas decisões. A Rússia é descrita na estratégia como uma ameaça séria, mas controlável, que não representa um perigo fundamental para os Estados Unidos no futuro próximo. Os Estados Unidos estão passando de um apoio incondicional à Europa para um mais limitado, que dependerá da contribuição e do envolvimento dos países europeus. É possível buscar formas de contornar quaisquer abordagens destrutivas de países individuais. Ou seja, o consenso não deve impedir a tomada das decisões mais importantes. Para isso, é preciso mudar as abordagens para a tomada dessas decisões. É preciso voltar à militarização da Europa, voltar à independência energética da Europa.
E estas são as tarefas que a Europa enfrenta. E ao mesmo tempo, eles não têm muito tempo para tomar essas decisões. Ou eles se tornam um sujeito político agora, ou serão simplesmente despedaçados pelos próprios Estados Unidos, Rússia e China. A Sérvia está se preparando para a guerra. O presidente Aleksandar Vučić afirmou que a Croácia, a Albânia e o Kosovo estariam preparando um ataque à Sérvia. Segundo ele, esses países esperam uma escalada do conflito entre a Rússia e a Europa e esperam que o mundo, o caos e a guerra no Oriente Médio lhes deem a oportunidade de agir. Vučić também confirmou que a Sérvia possui mísseis balísticos hipersônicos e enfatizou que o país não pretende ingressar na OTAN. As declarações do líder sérvio ocorreram em meio a debates contínuos sobre política de segurança e defesa nos Balcãs Ocidentais, onde, nos últimos anos, a modernização militar e a tensão política aumentaram. E você, acredita em mais uma guerra no mundo? Isso é tudo. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!